Olá, gente. A pessoa já começa com a aula passando álcool em gel. Gente, você gasta mais álcool do que todo mundo aqui nesses estúdios, né? Agora eu entendi. Gente, ele deve estar ganhando alguma pontinha dessa empresa de álcool, não é possível. Bom dia, meus amores. Mais um dia de aula, né? Pro Maria e Anderson aqui com vocês. A Pro Maria espera de coração que vocês estejam todos bem, né? E que nesse momento aí esteja tudo bem organizadinho na casa de vocês, a água, o caderno, estejam sentados de uma maneira confortável, porque a gente vai começar a nossa aula, não é isso? Nossa aula de número 119, Anderson. Mas já deram aquele like aqui no vídeo da Pro? Pois é, Anderson, a gente tem que estar pedindo, né? Ó, curtir o vídeo, aquele comentário lindo e maravilhoso para aparecer lá no final da nossa aula, certo? E o que mais? Seguir o quê? Ó, se inscrever aqui no canal da Seduc, gente. Ó, seguindo, ó, vai lá, se inscreve, tudo bonitinho, porque as notificações vão começar a chegar para vocês. Ativa o sininho e tá tudo certo. Dá aquela moralzinha aí, porque a gente merece, não merece, Anderson? Pois é, vamos lá, para colocar o slide aqui para a gente começar a aula. Meios de locomoção. Hoje, né? Dia 8, amo o número 8, dia 8 do mês 7 de 2021. Nossa área de conhecimento interdisciplinar, matemática e ciências da natureza, não é isso? Vamos falar aí sobre os meios de locomoção, terceiro ano. Vamos lá? Vamos, né? Olha só essa imagem aí. Te dá algum spoiler, Anderson? Te diz alguma coisa? Vamos falar só sobre os meios de locomoção? Tem alguma coisa aí já subentendida? Te dá alguma pista? Bom, poluição. Muito bem, Anderson. Ah, menino sabido, vai ganhar uma bala depois, hein? Vamos lá, vamos falar sobre poluição. E o que será que a poluição tem a ver aí com os meios de locomoção? Vamos descobrir durante essa aula. Primeiro, vamos fazer aqui uma retomada, né? Relembrar aí com vocês alguns conceitos que a gente aprendeu aqui, né, durante essas aulas, né? De ensino remoto, essas aulas virtuais. Primeiro, né, poluição é a contaminação do meio ambiente. Inclusive, a gente viu aqui, né, o que seria o meio ambiente, os diversos meios, as diversas maneiras, né, de poluição. Bom, que poderia ter poluição do ar, da água, do solo, não é isso? E que essa poluição era do quê? De resíduos nocivos resultantes da atividade humana, né? E se caracteriza, né, pela presença de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos. A gente está vendo aí a poluição de uma praia e que é através de resíduos sólidos, garrafa PET, embalagem, isso é sólido. Resíduo líquido, como assim, Pro? Aquele óleo, né, de cozinha que a gente acaba de, despeja lá na pia, resíduo líquido, né? Lembra que aí deixa eu ver, no início do ano passado, se eu não me engano, teve aquele derramamento de óleo aí nos oceanos, que ficou que todo mundo, ninguém sabe de onde é que esse óleo está vindo, ninguém sabe, resíduo líquido. E o que mais? O que ele fala aí do gasoso, que é o que? A fumaça. E essa fumaça vem só das indústrias ou vem dos carros também? Vem dos carros também, não é isso? Mas, né, a gente vai aprender aqui que nem todo meio de locomoção, nem todo meio de transporte polui o meio ambiente, não é isso? Mas Pro aí na informação está dizendo o seguinte, que vai ser poluição se a quantidade for superior à capacidade do meio ambiente absorvê-la. Mas a gente aprendeu lá naquelas tabelinhas que tem uma quantidade de anos, né? Que a natureza ela absorve, que ela consegue deteriorar essas substâncias. Mas 400 anos é aceitável, gente? Não. Então, coerente, o certo é que a gente faça o quê? Não polua o meio ambiente. Não é isso certo, Anderson? Pois é. Seguindo. Ai, tadinho do planeta, né, gente? As diferentes formas de poluição afetam a composição e o equilíbrio da atmosfera, interferem na cadeia alimentar, alteram os mecanismos naturais de proteção do planeta, prejudicam as espécies animais e vegetais existentes e podem ameaçar sua reprodução. Ameaçar sua reprodução e, consequentemente, entrando o quê? Em
extinção. Porque não são só os animais que entram em extinção, as plantas também, né? Quantas plantas aí na época da chegada dos portugueses aqui no Brasil que não existem mais? Por quê? Porque o homem foi tirando da natureza, tirando sem pensar, sem pensar, sem pensar, e acabou-se a reprodução. Então, não teve como aparecer uma outra planta daquela. O que é complicadíssimo, porque a gente acaba o quê? Afetando a natureza e o planeta fica doente, como ele está aí nessa imagem. Imagine só, esgoto, resto de alimentos, garrafa PET, carros que não funcionam mais, e o carro que também causa aí a poluição, as indústrias. Então, o planeta Terra, que nunca ouviu essa frase, o planeta Terra pede socorro, e pede socorro por quê? Porque o homem, né, nós, a raça humana, de modo geral, os seres humanos, não estamos cuidando bem, gente, do local onde a gente vive. Olha que coisa bem estranha, né? A gente tem todo mundo aqui, uma casa, tal, diferentes moradias, a gente já estudou isso aqui, mas cada um cuida da sua casa, e cuida bem. Você cuida bem da sua casa, Anderson? Pois é, eu cuido bem da minha casa, a Provânia cuida bem da casa dela, todo mundo cuida bem da sua casa. Mas por que o planeta Terra, que é a nossa casa maior, a gente quer destruir? Não faz sentido, faz? Então está na hora da gente começar a repensar as nossas atitudes com relação ao nosso planeta, certo? Bom, o uso de veículos automotores, né, está diretamente associado a dois tipos de poluição. Automotores. Olha o nome. Andam com o quê? Anda com o quê, Anderson? Motores, isso aí. Eles andam, né? O movimento é causado por um motor, não é isso? Porque antes a gente tinha o quê? Os animais os animais de tração, né? Que aí esses animais puxavam essas carroças, charretes e vários outros, o trinó, que eram puxados por quê? Por animais. Diferente de um automóvel que tem um motor que vai impulsionar a saída dele de um local. Então, o animal, ele sai, né, de cena momentaneamente, porque a gente sabe que ainda existem pessoas que usam esses meios de transporte, desculpa, que utilizam esses animais. E essa poluição que vem desses veículos, né, com automotores, vamos lá? Quais serão? Sonora, porque a gente já viu aqui sobre poluição sonora. Lembra que a gente teve uma aula que falava só sobre poluição sonora e poluição visual? E temos um outro, ó, a poluição do ar. Então, esses veículos automotores estão o quê? Associados à poluição de dois tipos, a sonora e a do ar. A gente aqui não vai se ater à poluição sonora, porque a gente já estudou sobre ela, né? Mas a prova é só fazer uma retomada aqui rapidinho, que era o quê? As buzinas, os sons, né? Lembra que a Pró falou sobre paredão aqui com vocês também? Pois é, essa poluição sonora que prejudica, causa problemas auditivos, dores de cabeça, enjoo, lembram disso? Pois é. É uma, né, das poluições, inclusive o barulho que se faz, né, para o carro funcionar. Quando o carro, a moto, ele não emite um som, o ônibus ele não emite o som quando ele está funcionando. Imagine aí vários e vários e vários carros. O barulho ele vai aumentar. Então, isso também acaba causando a poluição sonora. Mas hoje, vamos falar sobre a poluição do ar, né? Vocês já devem ter observado um carro, um ônibus, uma moto funcionando, que no fundo sai uma espécie de fumaça, e é sobre ela que vamos falar aqui agora, né? Olha só o que a Pró falou aí com relação à retomada, né? Poluição sonora, o bibi, pim, pum, né? Nos grandes centros, a poluição sonora já atingiu níveis preocupantes. Por que está falando aqui sobre grandes centros, não é isso? Porque quanto maior a cidade, não em extensão, mas em população, quanto maior, né? Esses grandes centros, maior maior a quantidade de carros. E se eu aumentar a quantidade de carros, como a Pró falou aqui, obviamente eu vou aumentar o que? O barulho. A contribuição individual nesse caso pode ajudar muito. Como, Pró? Andar mais de transporte coletivo, não é isso?
usar pouco a buzina, não utilizar som alto. Foi você que riu? Ah, ele riu, gente, da aula da Proc mal, né? Mentira, ele não estava rindo de mim, ele estava rindo dele, o que é pior. Vamos lá. Para não somar mais ruído ao barulho provocado por ônibus, caminhões e motos, é fundamental manter o motor o quê? Regulado. Como assim? Quem possui carro precisa levar o carro para assistência, para um mecânico, para fazer o que se chama de revisão. Quando a gente vai fazer uma avaliação, né? A Pro geralmente faz uma revisão do conteúdo, uma retomada de conteúdo com vocês. A mesma coisa acontece com o carro. A gente precisa levar o carro como se fosse ao médico para ver se está tudo certinho, para que ele o quê? Não polua mais, para que ele não emita mais barulho. Anda, você leva seu carro com frequência? A Pro também, porque sempre acontece uma coisinha e você precisa estar regulando. E aí você tem que olhar se o motor ele está bem regulado, se o escapamento, né, que a gente conhece como descarga, a descarga do carro, está em boas condições e usar o quê? A buzina em caso estritamente necessário. Então, nada de ficar buzinando para mostrar que você está chegando e buzinando com frequência quando não existe uma necessidade. A buzina, ela só deve ser utilizada com necessidade, tá? Nada de achar que buzina é brinquedo. Trafegar com o sistema de escapamento modificado ou danificado, além de aumentar consideravelmente o nível de ruído do veículo, constitui infração, ou seja, multa, né? E aí, no artigo 104 do Código de Trânsito Brasileiro, o que é modificar o escapamento? É tunar a moto, é tunar o carro. Parece chique, né, Anderson? Pois é, mas faz muito mal ao meio ambiente, tá? Então, nada de trocar o escapamento do carro, da moto. Por quê, Pro? Pensem bem. Quem projetou o carro estudou um tempão para poder projetar aquele carro, certo? Então, se ele estudou muito para projetar, ele sabe o que é melhor. Então, trocar uma peça de um carro por uma que não é original, primeiro já é errado. E você ainda vai poluir ainda mais o meio ambiente, o que já não é certo, tá? Então, por isso que trafegar com o sistema de escapamento modificado para fazer mais barulho, né? Olha só, fazer mais barulho faz sentido? Não faz. Então, por isso que é o quê? Ó, é uma infração de trânsito, não é isso? E você recebe o quê? Uma linda e bela multa. Então vamos lá falar agora sobre a poluição do ar. Olá, alunos! Bem-vindos a mais uma aula de ciências. E o assunto de hoje é poluição do ar. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E vamos ao vídeo. A poluição do ar é causada pela alteração de sua composição, produzida principalmente pelas queimadas e por emissão de poluentes das indústrias e dos automóveis. O ar pode tornar-se extremamente tóxico e comprometer a saúde dos seres vivos que o respiram. A poluição tem maior concentração nas grandes cidades, devido ao acúmulo de impurezas no ar por causa da fumaça que sai das chaminés das fábricas, dos escapamentos dos ônibus, carros e caminhões e dos gases produzidos pelo lixo nas ruas. A poluição do ar pode causar problemas de saúde às pessoas, como bronquite, alergias, asmas, intoxicações e outros. Algumas medidas podem ser adotadas para amenizar tais consequências, como controlar a quantidade de poluentes emitidos por indústrias, reduzir o uso de combustíveis fósseis, como a gasolina, o diesel e o carvão. Utilizar combustíveis biológicos ou biocombustíveis, como os produtos a partir de soja, milho,
cana-de-açúcar, preservar as áreas naturais e promover o reflorestamento de áreas degradadas. São as plantas que renovam o ar, por absorverem gás carbônico e liberarem oxigênio e vapor de água no ambiente, tornando-o mais úmido e agradável. As algas, no entanto, são as maiores responsáveis por essa renovação, já que produzem cerca de 55% do oxigênio de que o planeta necessita, contribuindo assim para a manutenção da vida. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Voltei, Anderson. Vira a quantidade de coisas, né, que a poluição do ar pode causar e pensaram de fato quais coisas a gente pode fazer para modificar isso aí? Já conseguiram pensar sobre essas coisas? Vamos começar agora a falar sobre a poluição do ar, né, sobre os problemas que elas causam, né? Vocês já viram aí as doenças, os tipos, na verdade, de causas dessa poluição, e vamos aqui continuar. Bom, do ar, né, a poluição do ar, que a gente já viu, a sonora, é causada principalmente pela queimada de combustíveis para obter energia. Energia como, Pro? Vocês acham que o carro começa a funcionar como? Que a moto funciona como? Essa energia que ele fala, né, é a força que o carro precisa para se movimentar, que a moto precisa para se movimentar. São identificadas como maiores fontes desse tipo de poluição que as fábricas, as usinas termoelétricas, os veículos automotores, né? Principalmente aqueles que empregam o quê? Combustíveis derivados do petróleo. Tipo a gasolina, que é a mais conhecida aí para vocês, certo? E o óleo diesel. Então, esses dois combustíveis aí, o óleo diesel, que é voltado aí para carros maiores, como caminhão, não é isso? E a gasolina, que é para moto e carros menores. E o álcool? Informação importante, Anderson. O álcool ele não é derivado do petróleo, ele é derivado da cana-de-açúcar. Temos aí também outros meios de se produzir, né? O álcool. Mas Pro lá no vídeo fala sobre biocombustível, que é o quê? O combustível que é produzido através de elementos da natureza, de elementos vegetais, na verdade, como, por exemplo, a mamona, né, e outros, aí, a castanha de caju, que produz também biocombustível, e tantos outros, inclusive, vale aí a pesquisa para vocês e mandar aí para os professores de vocês esses biocombustíveis, né? Aqui na Bahia, será que tem algum local que produz esse biocombustível? Será que tem algum local que compra a matéria-prima para produzir esse biocombustível? Será que aqui em Feira, na redondeza de Feira, será que tem? Eu suspeito que sim, viu, Anderson? Eu suspeito que sim, mas assim, não vou dizer que sim ou que não, vou deixar aí a suspeita para os meninos. Suspeito. Toda vez que a ignição é acionada, nossa senhora, para esse carro, gente, parece a lenha, né? O combustível, né, produz a energia que move o veículo. O que é a ignição? A Pro tá sem a chave do carro dela aqui agora, mas a ignição é quando você coloca a chave e você gira. Quando você gira, o carro faz o quê? Drrr. Não necessariamente. Se fizer assim, o carro tá quebrado. Uma zoada melhor, Anderson, que tu faz umas zoadinhas melhores. Aí, pronto. Anderson é ótimo. Então, quando você bate a chave no carro, que bater a chave ou girar, né, que é a mesma coisa, o que acontece? O carro, ele começa a funcionar. O combustível que tem nele produz uma energia, não é isso? Que faz com que ele se movimente. Quando a gente se alimenta, olha, esse alimento ele é transformado em quê? Em energia, não é isso? E aí, ó, a gente tem essa energia, a gente fica o quê? Animado para poder trabalhar, estudar e brincar. Bom, nesse momento ocorre um processo que libera gases e partículas na atmosfera. Esse carro aí, obviamente, ele está precisando de uma revisão, não tá, Anderson?
Por quê? Porque tá feio pra caramba e tá poluindo muito. Quem nunca esteve aí na rua, né? Ou a pé, de bicicleta, ou como for, que nunca viu um carro assim aqui em feira, né? Andando e poluindo pra caramba. E se você tá de carro, você corre e sobe os vidros. Se você tá a pé, você corre, ó, para não conseguir respirar, porque você sabe que aquilo fede pra caramba e dá aquele incômodo, aquele desconforto ao respirar. Agora imagine aí, né, se a quantidade de carros andando assim na cidade aumentasse. O ar ia ficar irrespirável. Você ia... E aí começariam o quê? Os problemas respiratórios que a gente viu lá no vídeo. Bacana? Não mesmo. Então, o que essa pessoa aí, né? Esse dono do carro aí, ou dona, ninguém sabe, o que ele precisa fazer? Levar o carro para onde, Anderson? Para manutenção, para ver o que está acontecendo. Não pode ficar assim. Bom, a poluição do ar também é causada pela evaporação do óleo do tanque, não é isso? Que vai para o sistema de alimentação do motor em menor escala e pelo atrito dos pneus com o asfalto. Então, olha a quantidade de coisas que o carro faz, né, a moto, e que acaba o quê? Poluindo. Então, o que é atrito? É o esfregar, o passar. Então, o carro ele precisa passar e ali, ó, aquilo ali também acaba o quê? Poluindo. O óleo do tanque, como assim, Pro? O óleo do motor do carro, né? Se o seu responsável ou alguém na sua família tem um carro, ou uma moto, né? Ou um caminhão, basta perguntar. Tanto qualquer um desses exemplos que a Pro deu precisa de um óleo, né, que lubrifica, né, as peças, que fazem com que as peças elas passem de uma maneira livre, né, sem atrito, sem ficar se desgastando. E aí, esse óleo, quando ele entra aí no motor do carro, da moto ou do caminhão, ele também acaba o quê? Poluindo. Ele esquenta, ele vai se desgastando e ele acaba poluindo. Tanto que, né, quando você vai fazer a troca desse óleo, você vai em um local específico, porque eles têm o quê? O descarte específico. E aí vem uma pessoa depois recolher. Porque esse óleo ele não pode ser descartado na natureza, porque ele polui muito, tá? Imagine só, né? Mas sem ele, os automóveis aí, eles não funcionam. Poluição atmosférica, né? Vamos assistir esse videozinho sobre poluição atmosférica. E aí, para que vocês prestem atenção, né? Nesse tipo de poluição. Por quê? E tragam isso para a Feira de Santana. A Feira de Santana, a cidade está crescendo muito, não é isso, Anderson? Volte, que eu ainda estou conversando. Feira de Santana está crescendo muito, não é isso? E por ser uma cidade que está crescendo, obviamente, as pessoas estão comprando mais carros, porque as coisas estão ficando distantes de uma das outras. Vem indústrias para a Feira de Santana, fábrica para a Feira de Santana e, né, Feira de Santana, que é uma cidade com base rural, ela começa a se desenvolver mais e mais e mais e mais a cada dia, e junto com todo esse desenvolvimento vem o quê? O nível de poluição que está o quê? Aumentando. Não é isso? Então vamos lá. Agora assistir o vídeo. Olá, estamos começando mais um programa Ação e Meio Ambiente. E no programa de hoje, nós vamos trazer um tema que não é muito comentado, mas é muito importante em termos ambientais, que é a poluição atmosférica veicular. Ela tem ocasionado vários danos à saúde, além dos milhões de reais gastos com tratamentos. Para que você tenha uma ideia, há quem afirme que o ar da cidade de São Paulo já é o quinto mais poluído do mundo. Você vai acompanhar conosco o depoimento de especialistas, como é feita a mensuração dos poluentes e até mesmo o procedimento de inspeção veicular ambiental. Vamos lá? Na região metropolitana, os veículos são responsáveis por mais de 90% da poluição. É difícil a gente conseguir lidar com esse problema da poluição, o número de carros até por habitante que nós temos, então solucionar o problema da poluição na cidade de São Paulo é muito difícil.
tanto do ponto de vista de controle de poluição quanto do ponto de vista de uso da energia, o ideal é que nós usássemos o combustível da forma mais eficiente possível. Esse rendimento é muito baixo, menos do que 20% seria transformado em energia. A poluição do ar, ela promove a doença e é comprovado também que a poluição mata. Se no começo da industrialização as fábricas eram responsáveis pela quase totalidade da emissão atmosférica dos poluentes, atualmente, nas grandes cidades, o problema é causado na sua imensa maioria pelos veículos automotores. Para explorar este tão complexo tema, procuramos uma série de profissionais que se dispuseram a debater o assunto. Fomos ao Laboratório de Poluição Atmosférica Experimental da Faculdade de Medicina da USP, uma das maiores referências na área, onde pudemos conversar com a professora Dolores e também com o mestrando Luciano Belotti. Os professores Silvio Prada, coordenador do curso de Química do Unifiel, e Sérgio Paca, professor do curso de Gestão Ambiental da USP, também deram suas valiosas contribuições. Fomos também à CETESB, o conceituado órgão ambiental que monitora e fiscaliza a qualidade do ar no estado de São Paulo. Quem nos recebeu foi a gerente Maria Helena Martins, que debateu conosco sobre os parâmetros por eles medidos e como os tais parâmetros são determinados em cada país. A Controlar, empresa responsável por efetuar os procedimentos de inspeção veicular ambiental, também recebeu nossa visita, e ali conversamos com o engenheiro mecânico Luiz Vicente. Bom, poluição é qualquer degradação no meio ambiente, que seja tanto nas águas, na atmosfera ou no solo, causado pela disposição inadequada de compostos, que sejam compostos orgânicos ou inorgânicos. Que foram introduzidas pelo homem, elas não são naturais, então elas causam um certo desequilíbrio, né, com relação aos componentes naturais da atmosfera, que basicamente seria o nitrogênio e o oxigênio, e você insere aí outros gases que vão causar efeitos nocivos na saúde e também ao meio ambiente. Esse conceito de preocupação, ele evoluiu quando as pessoas começaram, a própria sociedade começou a observar algumas catástrofes, né? Então, o caso mais clássico é um episódio que ocorreu na Inglaterra, em Londres, de um fog. Na época se utilizava muita energia do carvão na cidade de Londres, e um belo dia ficou muito excessivo, né, as emissões de poluentes, principalmente enxofre, que é um dos poluentes que causa esse material particulado mais fino, e isso daí causou impactos sérios na saúde das pessoas. O carro é um problema porque cada vez mais as pessoas dependem de carro, né, cada vez mais as pessoas estão comprando carro, e se a gente for ver, é uma grande quantidade de energia que é utilizada nesses meios de transporte individuais, e a combustão desses combustíveis causa poluição. Nos grandes centros urbanos, o grande produtor de poluição são os veículos. Então, se tratando do meio urbano da cidade de São Paulo, por exemplo, sabemos que os poluentes ocasionados pelos veículos ocasionam uma grande quantidade de químicos a mais nessa atmosfera, que são os poluentes do ar. Aqui no Brasil a gente tem várias cidades grandes, né? E a gente também consome muita energia nessas cidades, muitos combustíveis, principalmente para se movimentar, andar de carro, né? E essas fontes aí difusas, né, elas são difíceis de controlar, né, porque é mais fácil você controlar uma empresa, que ela é bem identificada, do que você controlar vários carros. Quando uma empresa ela vai se implantar em um determinado local da cidade, normalmente ela tem que ter um programa ambiental que vá dar condições para ela se instalar nesse local. Então, tanto a emissão dos gases que ela vai gerar, tanto a emissão dos efluentes que ela vai produzir, tudo isso já tem que ter um programa que seja tratado. De uma maneira simplificada, a gente pode dizer que na região metropolitana os veículos são responsáveis por mais de 90% da poluição. A cidade de São Paulo está dentre as cidades mais poluídas, e sabe-se que é difícil a gente conseguir lidar com esse problema da poluição pela quantidade de carros
o número de carros até por habitante que nós temos. Então, hoje, solucionar o problema da poluição na cidade de São Paulo é muito difícil. E a gente tem níveis compatíveis com uma região metropolitana de quase 20 milhões de habitantes, com uma atividade muito grande, quer dizer, com ainda um nível bastante considerável de ultrapassagens por ozônio aqui na região metropolitana, como a gente observa também em outros grandes centros do mundo. Cadê a gente? Chegamos, Anderson. Estava aqui conversando com o Anderson, né, enquanto estava assistindo o vídeo com vocês, e a Anderson comentando então, como que era interessante o caso de Londres, falando com ele que em São Paulo, certa vez, aconteceu algo bem semelhante, e que a cidade ficou tão escura por conta da poluição, né, que os raios solares, estava tão poluído que os raios solares eles não conseguiam atravessar a película, né, a poluição, essa fumaça aí, que era tão visível que as pessoas colocavam lençóis, né, para secar, e aí a TV foi até uma determinada casa, e uma senhora tinha colocado lençóis brancos no seu varal, e ela retirou esses lençóis e lavou na frente da TV, né, estavam filmando e tal, e ela mostrou a água saiu suja, e esses lençóis que estavam pendurados para secar. Imagine só, que o lençol, ele absorveu essas películas, aí, essa fuligem, toda essa poluição, ao ponto de, quando lavar a água, nitidamente, dava para visualizar o quão suja que ela estava. Agora, imagine os pulmões das pessoas, como é que não estavam naquela época, né? Então, São Paulo, obviamente, é uma cidade muito mais desenvolvida do que Feira de Santana, bem maior do que Feira de Santana. No entanto, como a gente está andando aí, Feira de Santana, em determinado momento, vai chegar, né, ao que hoje é São Paulo. E aí a gente precisa ter todo esse cuidado com a poluição, tá? Bom, o efeito da poluição do ar sobre o ser humano, né? Entre os gases emitidos pelos veículos, o monóxido de carbono é o mais conhecido, né? Isso que é uma das partes que compõem aí, né, o que sai dos escapamentos dos carros, pela quantidade produzida e pelos efeitos sobre a saúde humana. Ele é o mais conhecido, por quê? Porque é produzido bem mais e ele é altamente nocivo, ele prejudica muito o ser humano. A gente vai descobrir isso aqui no decorrer dos slides, tá? É perigoso deixar o motor funcionando em local fechado, pois o motor consome oxigênio, né? Assim como a gente, e libera gás carbônico, monóxido de carbono e outros gases tóxicos. Então, à medida que ele, para funcionar, ele está consumindo também o oxigênio, tá? Ele está o quê? Botando para fora gás carbônico, monóxido de carbono e outros gases que são altamente tóxicos para o ser humano. Então, por isso que, olha só para essa imagem aí, por isso que o que está saindo dos carros causa mal para a gente, para os animais, para a vegetação, tá? Bom, aspirar monóxido de carbono causa tontura, vertigem, você ficar, sabe, com a vista meio que embaçada, e pode até matar por asfixia. Por isso que não se deve ligar carros, motos, né, em locais fechados. O mais perigoso é que a pessoa não percebe que está se intoxicando, porque o monóxido ele é incolor, não tem cheiro nem gosto. Daí a importância da ventilação em túneis, garagens, oficinas e locais fechados, onde haja veículos com motor ligado. Mas para aquele desconforto que a gente sente, outros gases. O monóxido de carbono não tem cheiro, não tem cor. E aí você só vai o quê? Começando a se sentir mal, a ficar tonto, aquela ânsia de vômito, enjoado. E aí é justamente o quê? Você, ó, inspirando, né, ó, respirando aí o monóxido de carbono. Então, a gente precisa ter muito cuidado, tá? Aos responsáveis aí que estão também assistindo às aulas da gente, ter cuidado com a inalação desse tipo de gás, tá? Principalmente com as nossas crianças, gente. Bom, a poluição torna o organismo vulnerável, né, a resfriados, doenças alérgicas de todo tipo, como a gente viu lá no primeiro vídeo, quando ele fala de doenças, né, causadas pelo
pela poluição. Ardência nos olhos, lembra que a Pro falou do enjoo? Náusea, que é a mesma coisa que enjoo. Dificuldade de respirar pode ser sinal de que o ar está o quê? Poluído demais. Então, quando a gente está em locais com queimadas, né, com muitos veículos, a gente fica o quê? Ó, começa a ficar enjoado, a ter tontura, e isso aí propicia que a gente desenvolva o quê? Doenças respiratórias, tá? E acaba tendo que ir para o hospital. Algumas consequências, né, da poluição. O monóxido de carbono é o mais nocivo, como a Pro falou, e perigoso, porque não tem cheiro, né, não tem gosto, não transmite nada, você acaba respirando e só percebe porque começa a se sentir mal, causando vômitos, tontura, redução dos reflexos e da acuidade visual, ou seja, você começa a perder o quê? Um pouco da visão momentaneamente ali. Bronquite, pneumonia, doenças cardíacas e alergias, alguns tipos de câncer, né, relacionados aos gases poluentes, em casos extremos, né, ausência ou atrofia do cérebro, em recém-nascidos, em cidades com alta poluição do ar. Então, tudo isso aí, gente, é causado pela poluição do ar. Então, é meio que irracional e ilógico, né, eu saber que eu vou ficar doente, que tudo isso aí pode chegar para mim, né? Posso ter uma bronquite, a pneumonia, o meu filho pode ter uma atrofia do cérebro, posso desenvolver um câncer, tudo isso, e eu ainda estou insistindo. Faz sentido para você, Anderson? Pois é, não faz e é muito difícil mesmo. Outros gases poluentes também podem causar dores de garganta, tosse, falta de ar, enfisema e alergias, né? E aí, várias crianças, né, e idosos que são os mais afetados com isso aí. Por quê? Porque já tem um sistema respiratório um pouco mais frágil, né, isso, e acabam o quê? Indo para o hospital, porque se sentem mal com essas situações. O chumbo, né, afeta o sistema nervoso, convulsões e redução do aprendizado em crianças, causa problema renal, circulatório e reprodutor. E esse chumbo também vai para o ar. Obviamente que não em doses absurdas, mas ele também vai para o ar e também nos causa mal. Então, olha só a quantidade de coisas, né, que a poluição dos veículos acabam trazendo para a gente. As partículas mais grossas sujam ruas e telhados, né? Reduzem a absorção de raios solares. Lembra que a Pro falou aqui sobre o caso de São Paulo? Diminui a visibilidade e provocam corrosão em metais. As partículas mais finas penetram o sistema respiratório, induzindo a asma e doenças do coração. Então, a poluição ela tem o quê? Duas partes, partículas grossas e partículas mais finas. As partículas grossas fazem o quê? É aquilo que a gente vê, que está ali, que a gente já está visualizando, não é isso? E aí, reduz essa absorção de raios solares, que foi o que a Pro falou do caso de São Paulo, acaba sujando as ruas, que é quando você chega no ponto de ônibus, e aí você passa a mão assim, e aí você vê, poxa, tá escuro aqui, aquilo ali é poluição. E as mais finas a gente acaba o quê? Respirando, inalando. E esse inalar causa o quê? Asma, né? E algumas doenças do coração. Quando chove, essas partículas de gases e partículas são levadas ao quê? Ao solo, rios e lagos, alterando a saúde das plantas e outros animais. Então, imagine só, lembra que a Pro falou? Olha, a mulher pegou lá o lençol e foi lavar. E foi o que aconteceu? Ela percebeu que a água ela estava o quê? Suja. Não foi isso? Então, quando chove, né, a chuva vai lavando, digamos assim, lavando, né, vai tirando essas partículas e leva para onde? Para o solo, que é onde a gente planta, rios e lagos. E aí acaba o quê? Alterando a saúde das plantas e de outros animais. E aí essa poluição vai para o rio, esse rio tem peixes e tem vegetação também, né? Isso vai para os lagos, vai para o solo, que é onde a gente planta. Então a poluição, né, acaba atravessando tudo e atingindo quem? Todos, né? Isso, então, também é de responsabilidade de todos cuidar disso aí. Bom, a emissão desses poluentes relaciona-se ainda com a redução da camada de ozônio. Lembra que a Pro falou que existe uma camada que envolve a Terra, né, gasosa e de gases, que protegem a Terra aí dos raios solares? Pronto. Quando a gente polui tanto, né, essa camada ela vai,
ficando fraca e vai falhando, vai abrindo buracos, não é isso? E aí vem o quê? A chuva ácida, né? Com o efeito estufa, que é o que aquece. Lembra que a também falou sobre o efeito estufa aqui com vocês? Todos eles é o quê? Todos eles motivo das piores dores de cabeça de todos os ambientalistas do planeta. Por quê? Porque os ambientalistas eles ficam tentando reverter essa situação. Mas essa situação ela só vai ser reversível com a ajuda de todo mundo. Não vai adiantar um ambientalista perceber o erro e tentar resolver se eu continuo fazendo as coisas erradas da mesma maneira. Se os governantes não regularizam as coisas, não fiscalizam, então é um trabalho que em conjunto, onde um depende do outro. Não tem como uma coisa funcionar sem a outra, certo? Vamos calcular? Pois é, falamos de carro, de poluição. Vamos calcular. Bom, um triciclo, viu, Anderson? Tem 3 rodas. Triciclo de 3 rodas. Quantas rodas tem 4 triciclos? Para a gente fazer isso, a gente vai, né, usar aquele método lá que a Pro já mostrou aqui para vocês. Vamos lá? Deixa eu abrir aqui para vocês. Então, olha como é que eu faço. 3, por que 3? Né? Porque eu tenho 3 rodas aqui, 3 aqui, 3 aqui e 3 aqui. Então, seria o quê? 3 rodas, quantas vezes? 4. Então, 3 mais 3 mais 3 mais 3. E isso vai dar 12. Olha só. E aí, 3 vezes 4 é o quê? 12. Porque eu fiz como a conta, lembram? 3 mais 3 mais 3 mais 3. Então, 4 triciclos terão quantas rodas? 12 rodas. Um carro, obviamente, tem quantas rodas? 4. E 2 carros? E 3 carros? E 4 carros? Vamos descobrir? Complete e represente com uma multiplicação. Bom, a Pro trouxe o desenho aí dos 4 carros, não foi isso? Mas vamos calcular usando o quê? Disposição retangular. Então, a Pro quer que agora vocês peguem, né, os caderninhos de vocês aí e tentem fazer isso com a disposição retangular. Que é o que é disposição retangular? Vamos lembrar? Lembra que a Pro recortou e fez aquele vídeo aqui com as mãozinhas dela? Pois é, onde a Pro foi colocando as imagens, a Pro quer que vocês desenhem esses quadrinhos aí no caderninho de vocês agora, tá? Um carro, ele vai ter 4 rodas, certo? Então, eu vou fazer uma torre com 4 barrinhas. 2 carros, eu vou ter 2 torres, seria 2 vezes 4. E 3 carros, seria 4 quantas vezes? 3. E 4 carros? 4 quantas vezes? 4. Vamos olhar aqui? Vamos. Olha, um carro, 4 rodas, certo? Então, um carro, não é isso? Quantas vezes? 4. Isso dão quantas rodas? 4. 2 carros são, ó, 2 vezes 8, porque eu tenho carro que 2 vezes. Então, eu tenho 4 de um carro com mais 4 do 8, juntando eu tenho 8. E se forem 3 carros? Olha, por quê? Porque eu vou fazer isso 3 vezes. 3 vezes o quê? A quantidade de rodas, né? E um carro tem 4 rodas, 4 carros serão quantas rodas? Vamos ver? Então, eu tenho 4 carros, quantas rodas? 4. E isso vai dar o quê? 16. Então, 4 carros terão quantas rodas? 16. Fácil, né? Só que a Pro quer que vocês exercitem isso mais, certo? Com a ajuda do professor de vocês, eu acho que agora vai ficar bem fácil. Vamos aqui. Aos beijinhos, Anderson. Carla Nery mandou para a gente o seguinte: bom dia, Pro. Meu nome é Evelyn, né? Carla Nery provavelmente é a responsável por ela. A senhora pode mandar um beijo para a minha escola municipal, Agrário de Oliveira Melo, no distrito de Ipuaçu. Um beijo, tá? Para a escola, né, municipal Agrário de Oliveira Melo,
Um beijo para o distrito inteiro aí de Ipuaçu. E um beijo para sua mãe também, Carla. Falei o quê que era responsável? Bom, Valquíria Aquino disse o seguinte: bom dia. Bom dia, meu bem. Pedro Game disse: oi, Pro, como a senhora está? Estou bem. Anderson também está bem. Rosânia Silva disse: tudo bem com a senhora, Pro Maria? Manda um beijo para Anderson. Tá realizado, Anderson, que recebeu um beijo? Pronto. Te amo tanto. Beijo para você. Beijo, Rosânia. Que na verdade não é Rosânia, ela vai dizer o nome dela em outro comentário. Sônia Santos, bom dia para Maria. Bom dia, Sônia. Ângela, manda um beijo para a Escola Municipal Antônio Brandão de Souza. Um beijo para a Escola Municipal Antônio Brandão de Souza e para toda a turma do terceiro ano dessa escola. Zenaide, boa tarde para Maria. Meu nome é Ricardo. Eu estudo na escola municipal, né? Ele não disse qual a escola dele, mas ele disse que ele era da turma D. Um beijo, Ricardo, para a sua escola. Manda aí o nome dela para a gente poder mandar um beijo direitinho, tá bom? Igor, né? Disse: oi, bom dia, Pro. Bom dia, Igor. Hamilton, que também acredito que seja o responsável pela criança, né? Ele também, acho que depois ele acaba dizendo qual é o nome dele, ou dela, não lembro ao certo. Mandar um beijo para a Escola Mãe da Providência, um beijo para a Escola Mãe da Providência, né? E bom dia para você também. E vamos chegando ao final e lavar uma mão, lavar outra, lavar uma mão, lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, se protejam, pratiquem o isolamento social e distanciamento social, se possível for, para que em breve, né, possamos aí nos encontrar de fato e dar aquele abraço bem apertado. Um beijo de Pro Maria. Anderson hoje não vai dormir porque ele recebeu um beijo aí de um aluno, tá? Um beijo para vocês no coração e até a nossa próxima aula.